Oi pessoal, tudo bem? Esse é o Ponto ao Cubo, o podcast da Ponto Mais, onde a tecnologia, a gestão de pessoas e o mundo dos negócios se encontram. Eu sou a Alice Maneschi, analista de conteúdo da Ponto Mais, e hoje a gente vai bater um papo sobre tendências de mercado que foram antecipadas pela pandemia do Covid-19. Esse podcast está sendo gravado em home office, então você pode notar algumas diferenças no áudio. Se tiver alguma sugestão, conta pra gente. Hoje eu estou aqui com o João Rocha, que é gerente de produto da Juno. Tudo bem, João? Oi, tudo bem? Beleza, tudo certinho. E também estamos aqui com o Ricardo Nakarato, que é o nosso coordenador de marketing da Ponto Mais. Tudo bem, Rick? Oi, Alice, tudo bom? Acho que é o meu primeiro podcast como convidado. Eu estava muito fazendo o teu lado aí na parte de apresentador. Então, estou bem animado para essa conversa com o João aí, para a gente falar sobre tudo que o Covid fez às empresas e o mundo, e principalmente a parte digital se antecipar e trazer isso para o nosso novo normal. Ah, beleza. Sejam muito bem-vindos. Como a gente sabe, a pandemia do Covid-19 trouxe grandes transformações para o mundo corporativo, como o aprimoramento das ferramentas digitais e a jornada de trabalho remota. João, eu queria saber de você, como gerente de produto de uma empresa SaaS, o que você acha dessa aceleração da tendência de mercado e quais impactos que isso teve nas estratégias de produto da Juno? Aceleração é mesmo a palavra certa, né? Tem vários autores que apontavam todas estas coisas que estão acontecendo agora e que algumas pessoas achavam que eram um pouco exageradas, não é? E que são reais. Bastou ali um bichinho microscópico para trazer isso tudo para um momento tão presente. Sobre essa questão dos impactos na estratégia de produto, uma das coisas que nós sentimos na Juno foi a necessidade de responder rapidamente à quantidade de novas pessoas, novos negócios que estavam a pôr a dar os primeiros passos nesse mundo digital, né? Nós tratamos de gestão e emissão de cobranças, então facilitámos e lançámos novas ferramentas para que fosse mais fácil as pessoas darem esses primeiros passos. Foi bem evidente assim, a quantidade de negócios que não pensavam tanto em digital e agora reconhecem que não é um opcional, é uma coisa que tem que fazer parte. E é muito engraçado que isso pegou não só o pequeno empreendedor, mas como grandes empresas também que não tinham esse olhar mais pautado em digital e que estão correndo para fazer essa adaptação, para poder realmente não deixar de atender seu público ou mesmo pivotar o seu negócio para um formato mais digital. E acho que as startups, né, como a Juno, como a Ponto Mais, que já estão dentro desse ambiente, estão de certa forma mais tranquilas, mas também buscando essa readaptação. Só que quem não pensava em digital está sendo obrigado a pensar. Então eu acho que a grande mudança está sendo essa forçada, né? essa aceleração que o Covid está trazendo. Eu acho que essa pergunta é muito o olhar do lado bom da pandemia, né? Se é que a pandemia tem um lado bom, é esse lado bom de transformar os negócios e fazer a gente realmente mudar e se adaptar a esse mundo mais digital. Ah, legal, gente. Eu acho que além de entender sobre como essas tendências aceleradas fazem a diferença no nosso dia a dia, é importante também a gente saber o que vem pela frente, né? Então, eu queria saber de vocês, Rick, como que você está fazendo para acompanhar essas mudanças e quais delas se relacionam com as nossas estratégias na Ponto Mais? Eu estava falando com o microfone mutado, né, para variar, então... Então, qualquer hora que você vai fazer uma zoeira bem legal na edição e vai ficar bacana. Você tem certeza? Está certo disso? Posso perguntar? Certa resposta. São erros que acontecem não só nas reuniões, acontecem nos podcasts também. Bom, eu acho que todo esse contexto de mudança, a gente tá num momento muito de ter muita informação circulando e correndo. Então, você tem que ser olhar para muito sobre o que está próximo de você e o que faz sentido para o teu contexto. E aqui na Ponto Mais a gente tem buscado muito entender o que está acontecendo com o nosso público, né? Então, entendendo o nosso cliente.
primeiro, assim, as escutas sobre o que eles estão passando, o que eles estão sofrendo, as dificuldades que eles estão tendo, elas estão acontecendo de maneira muito mais constante do que isso acontecia antes, e a gente está buscando adaptar o nosso produto, a nossa entrega para esse novo contexto. O nosso produto, para a gente trabalhar com essa gestão de controle de ponto e jornada de trabalho, é um produto que ele continua quente nesse momento de pandemia, então as empresas que optam ou por trabalhar por home office ou por manter o trabalho no escritório, elas têm ainda a necessidade de estar fazendo esse registro de ponto. Então o que a gente está fazendo é realmente adaptar a nossa comunicação e adaptar mesmo como a gente relaciona com o nosso cliente, para evidenciar que o produto ainda é um produto pertinente e relevante para a realidade, para o dia a dia deles. Ah, legal. E você, João, como é que vocês estão fazendo para acompanhar isso lá na Juno e para alinhar essas estratégias da empresa? Bem, para já houve um esforço adicional assim, de comunicação. A comunicação interna ficou realmente... Eu acho que já era bastante presente, mas ficou ainda mais presente, e também presente numa ótica não apenas do produto e de negócio, mas também de uma ótica pessoal, assim, como é que nós, que estamos todos juntos nisto, podemos nos ajudar e atravessar esse momento, né? Porque ainda que do ponto de vista de negócio, o nosso tipo de negócio não é o que sofre mais com essas questões de pandemia, de confinamento, são coisas que aceleram essa mudança que tem um pouco a ver com a nossa visão do mercado. Tu percebes que na empresa há uma questão de laços pessoais super importante que neste momento fica um pouco mais difícil. Então, essa foi uma coisa bem evidente, assim, o cuidado com as pessoas, que eu acho que chamou muita atenção. Falando mais do ponto de vista de negócio, o que nós temos percebido, e produto, às vezes acaba tendo um ponto de vista, uma perspectiva que acaba sendo um pouquinho mais ampla, que eu acho que é uma vantagem, mas também uma responsabilidade. É que nós percebemos que há uma maior variedade de possíveis soluções a serem consideradas para problemas clássicos. Ou seja, tipo, coisas que se calhar antigamente a solução é mais ou menos esta, agora nós podemos pensar, olha, existe esta coisa a resolver e conseguimos enxergar não apenas uma ou duas formas de abordar este problema, mas 5, 7, há uma maior inclinação a experimentar coisas novas que sejam rápidas, que sejam interessantes, que respondam às necessidades do nosso público, né? Da nossa base. Eu tenho sentido isso, essa maior comunicação e uma maior inclinação a experimentar coisas que possam trazer resultados interessantes. Esse ponto de experimentação, eu acho que é uma coisa que está muito aflorada mesmo nesse momento. A parte de testar antes, ela era muito postergada em prol do resultado, né? Uhum. Olha, eu não vou mexer com o que está ganhando, eu não vou mudar isso que já está dando certo, mas hoje a gente está encontrando novas maneiras de fazer dar certo, né? E muito forçado, né? Acho que o momento está fazendo isso acontecer, mas na ponta a gente tinha sempre essa cultura de entender a viabilidade mínima do projeto, e se a gente se sente seguro, a gente sempre teve carta branca do Hendrik, chefe, você tá ouvindo aí, depois você briga comigo, qualquer coisa, mas a gente sempre teve carta branca e apoio para poder avançar com os projetos que a gente tem confiança, né? E eu acho que na pandemia a gente está sendo ainda mais incentivado a isso, né? A buscar novas formas de fazer o que a gente já fazia, ou até mesmo encontrar soluções novas. E eu acho que é um momento, principalmente para a minha área, para a área de marketing, um momento muito positivo, porque é o momento realmente da gente mostrar que a gente pode ser mais do que faz, né? Então é mostrar que a gente consegue inovar e trazer coisas diferentes para o nosso dia a dia. E a gente tem discutido bastante entre o time. A gente sofre muito com a distância. Eu acho que não é todo profissional de marketing que é super se relaciona super bem, é comunicativo e tal, mas acho que na grande maioria as pessoas que trabalham com marketing e publicidade são assim. E o meu time, ele sofre, tá aprendendo a sofrer e tá dando outras formas de fazer essa convivência, né? Então a gente tem feito conversas que não são conversas só de trabalho,
A gente tem feito noites de jogos onde a gente abre a câmera e joga todo mundo junto o mesmo jogo. A gente já fez happy hour virtual. Então, são coisas que no dia a dia, a importância disso acabava passando despercebido pra gente. E agora, como a gente está dentro desse contexto de isolamento social, a gente percebe o quanto isso faz falta, né? Então, desses encontros mais informais, surgem muito... a gente estreita os laços, a gente se mantém próximo, mas também surgem ideias bacanas que a gente pode pegar e adaptar e trazer para o nosso dia a dia de trabalho. Uhum. É engraçado, eu vou só fazer aqui um comentário rápido, porque essas interações informais, não é? Elas são, às vezes, são meio que passagens secretas dentro do organograma, né? Apesar de o organograma é uma coisa meio desatualizada, mas enfim, são caminhos que permitem que as ideias circulem de uma forma que às vezes não era prevista, né? Eu lembro-me que eu vi no outro dia uma história que achei sensacional. Era um laboratório de pesquisa aplicada, assim, bem avançado e tal, e eles emitiam imensas patentes, milhares de patentes. E em algum momento alguém fez um estudo sobre quais eram assim, características em comum das pessoas que mais patentes publicavam, não é, dentro daquela empresa. E havia um traço em comum que era assim: as pessoas que mais almoçavam com um determinado pesquisador, que era um cara específico, havia uma correlação evidente com o número de patentes que elas emitiam. E depois perceberam que esse cara, ele servia como cola entre as várias áreas. Ele era assim um distribuidor de ideias. E estamos a falar não era de reuniões, era de almoço, sentar na cafetaria, trocar uma ideia com o cara, né? Acho que é bem isso que estás a falar, não é? Desses laços informais que são importantes para o emocional, obviamente, e ainda têm o benefício de trazer conquistas mais, enfim, de negócios, digamos assim. Nossa, eu acho isso é tão incrível, cara, porque a gente tem... Isso eu tô falando por mim, pelo que eu tô acompanhando na Ponto Mais, é meio que um consenso que a gente começou a trabalhar muito mais nesse momento de home office, né? Então a gente senta no computador e a gente sai muito pouco do computador para conversar e abstrair, né? E era coisa que no dia a dia você acaba fazendo, dentro do escritório você acaba fazendo isso com mais frequência, só que isso é tão bom pro teu ócio criativo e pra tua produtividade, ele te dá um refresh de ideias e como você trouxe o exemplo, né, João, você encontra essas pessoas que são esses elos de contato e comunicação que fazem a coisa acontecer no bastidor da empresa, né? Eu acho que o grande desafio aqui é tentar trazer isso para esse contexto digital. Como que a gente pode fazer isso acontecer, né? Eu acho que aqui a gente ainda nem tem uma receita de bolo e eu acho que a gente nem vai ter essa receita da fórmula mágica sobre como fazer isso acontecer. O que a gente tem que fazer é buscar essas adaptações. E até o pessoal que está ouvindo a gente aí, se tiver algumas ideias de como fazer essa adaptação, comenta com a gente no podcast aí, manda pra gente nos nossos perfis sociais, porque, cara, é tão necessário, tão fundamental, e eu acho que até, poxa, isso pode se desdobrar em um papo novo para um podcast novo, sabe? Sim, e a gente tem visto ali na Ponto Mais, né, Henrique, que as meninas do RH elas estão se esforçando bastante para criar esses ambientes digitais para a gente ter interações. Mas realmente é muito diferente de você estar no mesmo lugar das pessoas, você pensar, putz, vou ali conversar com a fulana sobre outra coisa e acabar trazendo questões de trabalho e acabar tendo ideias novas que não teria se não tivesse tido aquela conversa, né? E a comunicação realmente está muito diferente e o nosso comportamento também. E eu queria saber de vocês como que essas mudanças digitais estão afetando o comportamento não só da galera que está dentro da empresa, mas dos usuários também, que estão vendo o que a gente fala, estão conhecendo o nosso produto e como que está o comportamento deles, assim? Mudou alguma coisa? O que vocês acham? Nós temos visto, nós neste período lançámos alguns produtos novos para facilitar essa emissão e gestão de cobranças e nós temos visto uma adoção bastante significativa e estes produtos também são muito baseados numa ideia de praticidade. Então a minha leitura é a seguinte: tem mais pessoas começando nesse universo, então algumas coisas que são mais iniciais, que podem até ser relativamente pouco sofisticadas, mas que são fáceis de utilizar, fáceis de compreender, têm tido bastante sucesso.
Claro que na outra ponta também temos as pessoas ou as empresas que já estavam neste mundo e que estão ficando cada vez mais aguçadas na sua estratégia. No fundo, o que parece estar a acontecer é a base de pessoas fazendo negócios pelo digital aumentou. Então todas as fatias também cresceram um pouco, tanto a quantidade de iniciantes como o nível de sofisticação de alguns experts, né, que nós percebemos que fazem coisas, combinam ações de marketing ou misturam diferentes ferramentas e estratégias. Parece haver uma exuberância assim, de caminhos que as pessoas estão seguindo. Assim. Eu concordo, eu acho que tem muita coisa que o consumidor está realmente se redescobrindo, né? Uhum. Ele está buscando se adaptar da mesma forma que a gente está tentando se adaptar. E eu acho que quem provém as soluções, que é o caso da Juno, é muito a hora de inovar, como a gente tem falado, né? É buscar trazer essas soluções que vão facilitar o dia a dia, né? Você vê que isso não é muito distante do que já acontece em outros lugares, né? A China, por exemplo, ela tem o WeChat, que é como se fosse similar ao nosso WhatsApp aqui, só que ela é uma solução muito mais completa e pronta para o contexto de digitalização, né? Uhum. No aplicativo você não troca só mensagens, ele tem uma integração com uma carteira virtual onde você consegue fazer pagamentos e todo mundo aceita transacionar pelo WeChat. Então, é esse tipo de cultura e de mudança de hábito que eu espero que a pandemia force a gente a se tomar e a se permitir conviver com isso, né? Então, a gente está vendo uma adoção maior desse tipo de solução, a gente está vendo uma adoção maior de funcionamento de deliveries, né? Então, antes a gente pensava que o delivery só funcionava para alimentação, a gente está vendo que o mercado pode fazer delivery, a gente está vendo lojas de roupa fazendo delivery, então tem muita coisa que essa forma que a gente consumia esse produto, ela vai acabar se adaptando e trazendo esse novo contexto. E eu estou bem animado com essas possibilidades. Eu acho que tem muita coisa legal para a gente descobrir ainda nesse período de pós-pandemia e de pandemia que a gente está se redescobrindo. E essas coisas vão acontecer, eu acho que rápido. Sim, é engraçado assim que esse movimento de misturar o digital com o físico, né? Porque nós, enquanto consumidores, já fazíamos isso. A coisa mais normal do mundo é o cara ainda entrar na loja e já estar vendo no celular o que é que ele acha daquele produto, reviews e coisas desse género. E pronto, toda a gente já falava que isso está vindo, que isso está vindo, que isso está vindo. Em alguns casos já estava sendo implementado. E agora tu deste o exemplo do delivery, né? Que de certa forma é o que faz a conexão entre a pessoa estar comprando no online e depois ter aquilo na sua frente, né? Eu acho que essas fronteiras começam a ficar mais porosas entre o digital e o físico, como as pessoas fazem compras, como as pessoas se inscrevem em novas experiências ou compartilham experiências que tiveram. E isso não é, de certa forma, não leve a mal o que eu vou falar, não é que não tinha ninguém pensando nisso. A gente tinha muita gente fazendo isso. A gente ouve falar de Omnichannel para e-commerce há bastante tempo. Sim, sim. Né? Então, você unificar essa experiência não é algo que surgiu com a pandemia. O que está acontecendo é que a gente está vendo uma movimentação maior para adotar isso. E quem já estava fazendo, cara, com certeza está saindo na frente, né? Se você olhar o que o Magazine Luiza tem feito, né? Se você olhar a experiência que o iFood entrega, né? Se você olhar a maneira como essas grandes empresas funcionam e se preocupam de prestar um serviço que, além de ele trazer algo que agrega na experiência de consumo, ele é algo que inova, é algo que é relevante. Então tem grandes players que já estão adaptados ou procurando uma melhor adaptação, né? Então acho que quem não pensou ou não priorizava isso, cara, tem um caminho maior a se percorrer, mas eu acho que vai conseguir se posicionar e se encontrar. Agora, o que você não pode deixar é continuar postergando isso, né? Sim. Até eu fiz um artigo no LinkedIn recente falando sobre com o que eu devo me preocupar
para me preparar nesse novo contexto, né? Olhando muito para soft skills e características que são importantes. E eu acho que uma frase que eu coloquei lá, que eu acho que é bem interessante, é o antes tarde do que mais tarde, né? Então, cara, se você não se preparou, comece a se preparar agora, não deixa para depois, né? Então, olha para o teu mercado, olha para o teu público, olha primeiro para você, porque eu acho que a mudança ela tem que vir de dentro para fora. Então, você tem que entender que realmente as coisas estão mudando, os hábitos de consumo, os hábitos de compra, a forma como a gente enxerga o mundo está mudando. Então, busca você se entender melhor e daí você vai aplicando isso em cadeia para o teu dia a dia, para o seu trabalho, com o seu time, com a sua empresa. Sim, completamente. Pois é, e a gente falando sobre as mudanças de hábitos de consumo e de compras, me veio aqui uma questão que é a gente está usando o online para fazer basicamente tudo o que a gente precisa, né? E provavelmente, não sei, o João talvez possa me dizer, a questão de pagamentos digitais, compras online, deve estar bem diferente hoje em dia do que era, sei lá, antes da pandemia acontecer aqui no Brasil. E eu queria saber como é que tá isso, João? As pessoas estão mais comedidas, elas estão gastando o mesmo tanto? Esse comportamento financeiro, né, econômico, ele também é interessante para a gente entender como que o público está aceitando essas mudanças digitais, né? O que você acha que está influenciando agora? Existem várias formas das pessoas estarem a passar por este momento, né? Nós temos as pessoas que tiveram um impacto económico maior, a outras que até estão conseguindo poupar mais porque, sei lá, não vão no restaurante, coisas desse tipo. E então nós percebemos que há comportamentos diferentes nesse sentido. Uma das coisas assim, que é interessante de observar é, por exemplo, isto não está tão diretamente relacionado com o ajuno, mas acho que é um detalhe curioso, é que parece haver um aumento de pessoas investindo no mercado de ações. Então, pessoas que começaram a ficar um pouco mais atentas para essa questão da gestão do seu património num momento em que não é suficiente deixar naquelas aplicações que já eram mais conhecidas. Então, há uma espécie de uma sofisticação na forma como as pessoas ganham com o seu dinheiro. Ao mesmo tempo, também a captação da poupança aumentou bastante. Então, eu sinto que em alguns setores da população há esse sentimento de que, olha, nós não sabemos ainda como é que isto vai tudo acontecer, vamos nos preparar um pouco, né? Uma coisa que pode ter acontecido também, parece ter acontecido mesmo, é o setor de educação sofreu um pouco. Então, assim, apesar do EAD e de várias coisas que acontecem nesse universo, há agora também um momento curioso, que é o seguinte: várias instituições de educação que ainda não estavam tão preparadas para esta questão do digital, de repente estão competindo ao nível de experiência com outras instituições de educação que nasceram no digital, não é? E para as tradicionais que foram jogadas de repente neste universo, essa transição parece ter sido um pouco mais complicada. Mas ao nível assim mais individual, há mais pessoas a experimentar compras online. Pessoas que nunca tinham feito compra online e agora começaram a experimentar. E até alguns serviços desses que já existiam e estavam meio que reservados aos early adopters, né? Que é aquele pessoal que tem uma certa tolerância maior a uma experiência que ainda não está bem redonda e tal, que são menos de 5% da população, né? Nós percebemos que as inovações estão sendo adotadas por uma fatia maior da população. Então há tudo. Há gente que está usando mais, há gente que está sendo mais comedida, há gente que está encontrando no digital não tanto uma forma de comprar, mas uma forma de ganhar dinheiro. E pronto, naturalmente há pessoas que combinam todos estes comportamentos. É legal pegar esse gancho da educação, né? Porque eu acho que é um segmento que com certeza está tendo que se reinventar ainda mais do que os outros. A gente inclusive gravou um podcast recente falando um pouco mais disso, dessa transformação, e o quanto o EAD vem para ficar, eu acho que de maneira definitiva, né? E para mim é muito engraçado que eu estou vivendo as duas pontas, né? Então meu filho tem 3 anos e a escola para ele ainda não é um fator primordial de vida, né? Então ele consegue
viver e existir sem a escola. Ele fica com a gente brinca, faz atividade junto e tal, dá tudo certo. E em contrapartida eu tenho a minha irmã que dá aula para o ensino médio e cara, ela ainda, para ela foi menos dolorido porque ela já era muito ligada em tecnologia, então ela está se adaptando muito bem à rotina de gravar aula, de ter esse momento de atender os alunos por teleconferência, mas a grande parte dos professores está muito acostumado com esse modelo tradicional, né? Desse modelo de sala de aula. Então, esse é um segmento que a forma como a pandemia está fazendo essa transformação acontecer, ela não tem como ser cadenciada. Ou você precisa se adaptar a essa nova realidade, que é você manter o teu aluno engajando, consumindo o teu conteúdo e seguindo com o teu cronograma, ou você vai perder, né? Então, é um hábito de consumo que, cara, mudou total durante esse período de pandemia e provavelmente ele não deva ficar como era antes da pandemia, né? Então a gente vai ter uma adoção muito maior desse formato de EAD e esse consumo digital das atividades e do conteúdo que você via em sala de aula anteriormente. Sim, eu não vejo como isso possa voltar à forma como estava anteriormente. A minha mãe é professora lá em Portugal e eles, da escola pública, e eles também tiveram que se adaptar à questão do digital. E apesar de várias pessoas têm formações diferentes em ferramentas digitais e por aí fora, as coisas às vezes ainda eram um pouco imaginadas numa lógica um pouco abstrata, né? Tipo, o aluno, como é que ele pode usar a plataforma e tal. E de repente tens 70 alunos que têm níveis diferentes de sofisticação digital, que têm níveis diferentes de acesso à tecnologia, níveis diferentes de acesso à internet, níveis diferentes de ajuda dos pais. Então eu acho que da mesma forma que nós sentimos, queria voltar ao escritório, queria conversar do lado da máquina de café, também me parece um pouco uma simplificação de que, e acho que também não era isso que estavas a dizer, mas que algumas pessoas propõem, o EAD, pronto, agora tudo vai ser EAD. Eu acho que é um pouco mais complexo do que isso. Mas eu também não me parece que era isso que tu estavas a dizer que vai acontecer. Apenas... Não, acho que a linha é justamente essa, né? Vai existir uma readaptação, né? Exato. O EAD vem para complementar, mas a experiência presencial ela continua existindo, ela precisa existir, ela é importante, né? E eu acho que só um adendo bem pequeno, assim, o que tá muito engraçado é você acompanhar os memes e os casos de pais e mães que precisam botar a criança para estudar na frente do computador e muitas vezes a criança não consegue acompanhar, o pai também não consegue ajudar, e estão criando histórias cada vez mais divertidas, assim. Ao mesmo tempo que a gente ri e entende o contexto, mas é desesperador o lance de o quanto a digitalização ela tem ondas e ela pega pessoas e momentos e situações diferentes, né? Então acho que como o João ratificou aí, a gente precisa do presencial também, mas eu acho que esse modelo mais híbrido é o que deve acontecer na sequência. Com certeza. Sim. Gente, e para fechar então o nosso papo, eu queria saber que dicas que vocês dariam para a galera que está ouvindo a gente e quer manter as suas estratégias alinhadas com essa nova revolução tecnológica, mas não sabe muito bem por onde começar. Então, que dicas que vocês dão para os nossos ouvintes? Bom, eu posso, sei lá, tem muita dica, tem muita coisa bacana para se fazer. Mas eu acho que uma dica principal eu vou falar primeiro assim do que fazer como pessoa e depois do que uma companhia precisa fazer, né? Eu acho que como pessoa você precisa realmente entender o teu momento e organizar, se organizar mentalmente para isso e não deixar de aprender e evoluir, né? Acho que aproveitar o momento para se adaptar e se preparar melhor para o que está vindo, né? Eu acho que tem algumas características que vão ser fundamentais e essenciais daqui para frente. E eu acho que a paixão pelo cliente ela começa a ganhar uma tônica muito maior, porque você precisa ouvir e entender o que esse cliente está passando.
a cultura de testes, que é um pouco do que a gente já comentou, né? O momento está proporcionando você testar mais e buscar novas soluções. E uma coisa que eu acho que você não pode deixar de fazer nesse momento é inovar, mas é inovar com base em dados, né? Então é você olhar para os seus dados, entender o que você tem de informação na mão e buscar fazer uma inovação para responder ao que teus dados trazem de conteúdo para você. Né? Então acho que eu misturei tudo aqui, a minha visão, mas você se organizar mentalmente e eu acho que como companhia você não deixar de olhar para o cliente, ouvir esse cliente e principalmente, né, respeitar os teus dados, né? Então procura muito olhar para o que você tem de informação e acho que você tem as respostas geralmente estão muito perto da gente e a gente não enxerga por não olhar para os dados da maneira correta. Então olha para esses dados, tenta entender o que eles te dizem e transforma isso em inovação, que com certeza vai te ajudar a você sair na frente. As coisas que eu tinha pensado estão muito em linha com o Ricardo, então eu vou mudar aqui um pouquinho para não ser uma repetição, mas eu concordo com tudo que o Ricardo disse. Uma coisa que eu acho que me ajuda bastante nesse momento é assim, acho que quem disser que tem a resposta está mentindo, ou pelo menos não sabe. Então, para mim tem muito a ver com uma atitude de assim, estar aberto, mas ser cético. Porquê que eu digo isto? Porque nós vivemos num ambiente mediático que nunca existiu esta variedade e intensidade de informação sobre qualquer coisa, e isso também nos deixa muito expostos a polémicas e coisas que não são inteiramente verdade ou são pouco tendenciosas e como está toda a gente um pouco ansiosa, é fácil nós nos deixarmos levar por coisas que nem sempre nos são úteis. Então eu acho que assim, nós precisamos de estar abertos, observar e ao mesmo tempo ter um certo nível de ceticismo, tentar entender quem está dizendo isto, tem algum interesse por trás ou não, ou por aí fora. No meu caso pessoal, para mim foi super importante eu estar no Twitter naquela época, quando começou a Corona. Eu seguia várias pessoas de vários universos diferentes, assim, e eu senti que isso, de certa forma, me avisou um pouquinho do que é que poderia vir a acontecer. Obviamente, não estou a dizer que eu previ isto, não é disso, mas a dieta de informação é um tema que, para mim, faz muito sentido. Nós hoje podemos escolher quem são as pessoas, as empresas que nós escutamos e fazer essa seleção com algum critério que faça sentido para nós. Acho que é muito importante, porque senão ficamos sempre na mão do tema que for mais quente nesse momento. E finalmente, assim, conversando um pouco com a ideia dos dados que o Ricardo falou, nós estamos num contexto um pouco caótico e num contexto como este, às vezes é difícil seguir as melhores práticas ou seguir um processo evidente que já foi explicado e tangibilizado e por aí fora. Então, a gente tem que combinar ações com a medição, com a análise do efeito dessas ações, não é? Então, às vezes não é tipo fazer um baita de um plano gigantesco que assume que todas as coisas que nós imaginamos, todas as nossas interpretações estão corretas e lá na frente ele faz sentido. Às vezes temos que fazer coisas menores que já nos dizem alguma coisa sobre o ambiente atual, sobre os negócios, sobre os nossos clientes, sobre os nossos produtos, sobre os nossos concorrentes, e aí nos permitem tomar decisões menores, mas talvez mais frequentes, não é? Com um nível de granularidade maior. Mas acho que é super o que o Ricardo falou, na verdade. Acho que estamos de acordo. Perfeito. Legal, gente. Eu acho que esse papo foi muito rico e ele trouxe vários insights sobre segmentos diferentes e sobre as tendências. Eu vou recapitular. Hoje a gente conversou um pouco sobre os impactos das mudanças geradas pela pandemia do Covid-19 no mercado e na estratégia das empresas, sobre os acompanhamentos que a gente pode fazer dessas novas tendências para adaptar ela para as nossas estratégias. E também a gente teve algumas dicas de ouro aí dos nossos queridos convidados. João, Rick, muito obrigada pela conversa. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, gente. Eu acho que esse tipo de papo é sempre muito enriquecedor de fazer. Acho que é um pouco do que a gente estava conversando antes da gravação. É o tipo de coisa que a gente vem fazer com prazer, assim.
João, obrigado pelo teu tempo, obrigado pelas tuas palavras, assim, foi muito legal estar junto aqui com você nesse momento. E, Alice, a hora que você quiser me chamar para participar, me chama. Pelo amor de Deus, que eu venho muito mais para responder do que tocar a apresentação, tá? Ah, beleza. Vou anotar. Valeu, muito obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. A gente encerra esse episódio por aqui. Acompanhe o Ponto ao Cubo em todas as plataformas e siga Ponto Mais nas redes sociais. Ah, e se possível, fique em casa. Até a próxima!